Oi, gente. Os jogos continuam, viu? Tema de hoje: calorimetria física com Marconi. A gente vai dividir isso aqui em duas partes, viu? Hoje, calorimetria parte 1. Depois, tratamento de questões. Calorimetria 2, tratamento de questões. Tudo bem? Então acompanha aí, hein? Acompanha o canal Física com Marconi. Vamos lá. Primeira coisinha te lembrar é calor, né? Uma representação que a gente usa, lembra? Usa o Q maiúsculo para representar calor. É uma forma de energia em trânsito, em movimento, devido a uma diferença de temperatura. A gente vai falar isso mais na frente também para lembrar você o princípio das trocas de calor. Tudo bem? Isso é massa. Então vamos lá. Se calor é energia, né? Essa energia passando, entre aspas, do corpo mais quente, entre aspas, para o corpo mais frio, até a situação de equilíbrio. A gente vai falar também lá na frente, lembrando a você, equilíbrio térmico. Tudo bem? Então vamos. Mas pensando numa forma de energia, aqui está uma fonte de calor, né? Fonte de energia, né? Fornecendo energia para um corpo. E se a energia, algumas unidades que a gente pode usar, quais são? Caloria, né? Muito usada. O famoso J maiúsculo, que é o Joule. Sistema internacional de unidade, não esquece disso. Outra unidade que é bem comum também, quilocalorias, né? Que tem muito a ver com aquela questão dos alimentos, né? Ficar contando as calorias, eu não conto. Vamos lá. Então agora vem a segunda partezinha de hoje, desse quadro 1, é a gente diferenciar calor sensível de calor latente. Primeira coisa, toda vez que uma substância pura recebe calor, necessariamente ela pode não mudar a temperatura. Aí a gente vai entender isso assim. De que forma? Dividindo em duas formas de calor. Um calor chamado sensível, que é um calor que provoca mudança na temperatura, mas mantém o estado físico da substância. E o outro calor latente é como se fosse o contrário. Ó. Ele muda o estado físico, mas mantém a temperatura. Isso vai ficar muito claro na segunda parte, que eu vou fazer uma curva de aquecimento para te lembrar. Aí vamos pensar assim. Salvador, peguei lá a água, né? Pressão de atmosfera, nível do mar. Se a água está a 20 graus Celsius e eu boto ela no fogãozinho ali na chama, é 20 graus Celsius, vai para 30, vai para 50, vai para 70, vai para 90, 100. Pressão de atmosfera. Quando a água chega em 100, ela começa a sofrer vaporização, né? Que nesse caso vai ser ebulição. Tudo bem? Formação de bolhas, todo ele passando para o estado gasoso, a temperatura se mantém constante. Então, quando chega em 100, você continua fornecendo calor, só que a temperatura não varia mais. Então, a primeira parte, eu estou dando calor e a temperatura estava aumentando. Depois eu estou dando calor e a temperatura se mantém constante. O que é que a gente vai fazer? Nesse momento que está mudando a temperatura, não está mudando de estado físico. Esse calor é sensível. Quando a água começa a passar para o estado gasoso, a temperatura se mantém constante, mas ela está mudando de estado físico, calor latente. Tudo bem? Se você ainda ficou com um pouquinho de dúvida, eu vou tirar agora no quadro chamado quadro 2. Estou apagando, porque aqui você pode parar o vídeo e copiar. Qual é a ideia agora? Número 4 da aula de hoje. Você com Marconi agora vai ver algo que você também trabalha lá na disciplina chamada Química, que é chamada curva de aquecimento. Então vamos lembrar? Vamos lá. Então 4, vamos lembrar de uma curva famosa chamada curva de aquecimento. E para fazer isso eu vou usar um exemplo. Vamos lá? Vamos pegar, por exemplo, a água. Não esquece que a gente está trabalhando com substâncias puras. Vamos considerar que eu tenho, por exemplo, a pressão de uma atmosfera. Quero fazer um gráfico que represente a temperatura em função, por exemplo, de quem, gente? Do tempo. Então vamos lá. Como é que seria esse gráfico aqui? Vamos imaginar que eu pegue água, temperatura negativa, para a pressão de um atm, temperatura negativa, água para um estado sólido. Quando eu começo a fornecer calor para o gelo, ele vai ser aquecido, porque o gelo só vai derreter, ele só vai fundir quando a pressão de uma atmosfera, quando chega em quanto? 0 grau. Tudo bem? Aqui, ó, temperatura aqui, supondo aqui a temperatura em graus Celsius. Tudo bem?
Quando chega em zero, o gelo começa a derreter. E enquanto ele derrete, a temperatura se mantém constante. Então aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido. Em seguida, todo o gelinho virou líquido. E vai ser aquecido até chegar a uma temperatura que nós sabemos para uma atmosfera. Isso aqui equivale a quanto? 100. Aqui eu tenho estado líquido e aqui a água sofre agora vaporização, mais precisamente ebulição. Então agora eu tenho líquido mais estado gasoso e depois todo esse líquido vira estado gasoso aqui em cima. Aí agora vamos diferenciar agora pelo diagrama. Calor sensível muda a temperatura, mantém o estado físico. Calor latente mantém a temperatura, mas muda o estado físico. Reconheça aqui. Falei até uma legenda especial para você. Qual é a legendazinha? Ó, essa parte laranjinha aqui representa calor sensível. A parte que está aqui roxinha, apesar do pincel ser azul, é mutante. Isso aqui é a parte onde o calor é chamado de calor latente, sangue no olho, faca na caveira. Tudo bem? Já sei diferenciar sensível de latente. Massa! O que é que vem agora? A gente vai agora particularizar, vamos cair para cima, velho, de paulada, no outro calor, né? Na verdade, o calor sensível, agora olhando com um olhar mais detalhado. A gente agora vai calcular a quantidade de calor, chamada quantidade de calor sensível. Tudo bem? Lembra a letra? Usaremos essa quantidade, a letra maiúscula Q. Vamos lá. Está aqui um corpinho, um objeto que você vai fornecer para ele calor através de uma outra coisinha chamada fonte. Fogo aqui, fogo subindo. Esse objeto vai receber calor e vai acabar produzindo uma mudança na sua temperatura. Substância pura. Que calor é esse? Sensível. De quem é que depende esse calor sensível? Vamos começar a passear. Gente, depende da mudança de temperatura, sim. Lá atrás. Você lembra que temperatura tinha a ver com a agitação, né? Dos átomos e moléculas. Sim. Se eu aumento mais a temperatura, eu estou fornecendo mais calor. Porque calor é uma forma de energia. Então as moléculas passam a estar mais agitadas. Então eu posso dizer o seguinte: aquecer a água de 0 até 20, você fornece uma certa energia. Para aquecer de 0 até 40, você fornece mais energia. E saiba que essas coisas são proporcionais. Então, quanto mais você aquece, mais energia é fornecida. A gente fala isso de uma forma muito bonita, matematicamente falando. Essas grandezas são chamadas de proporcionais. Então, a quantidade de calor e a variação de temperatura são proporcionais. Tudo bem? Mas vamos continuar. A quantidade de calor também tem relação com massa. 1 litro de água, 2 litros de água. Massa, né, diferente, volume diferente, né, mesmo líquido, mas 2 litros eu tenho mais partículas, eu tenho mais massa. Se eu aqueço água de 0 a 20, 1 litro, e 0 a 20 graus Celsius, 2 litros, eu tenho que fornecer mais em 2 litros. Porque para produzir a mesma agitação, eu tenho que fornecer mais energia, porque eu tenho mais moléculas, mais partículas. Então eu posso dizer o seguinte: em 2 litros de água eu tenho que fornecer mais calor. Então eu vou escrever bem lindo. Olha, gente, sem pena. A quantidade de calor também é proporcional à massa. Então já sei que é proporcional à variação de temperatura. Quanto mais eu aqueço, mais energia eu tenho que fornecer. E é proporcional à massa. Só que aí vem um sentimento pra gente. A física é linda demais, viu, gente? Desculpa, eu tive que parar para falar isso. Repare, cada substância responde diferente ao receber calor.
Não entendi. Tem substâncias que esquentam logo, esfriam logo. Tem outras que demoram de esquentar e demoram de esfriar. A gente vai falar isso lá naquela parte chamada de propagação de calor. A água do mar e a areia da praia, famoso isso na geografia. Lembra? A areia esquenta rápido e esfria rápido. A água demora de esquentar, demora de esfriar. Isso quer dizer o seguinte: cada substância que a gente tem, cada substância responde de forma diferente, ao receber calor. Isso quer dizer o quê? Bom, gente, isso tem a ver exatamente com algo que é da substância, ou seja, existe algo que está associado a uma propriedade da matéria, ou seja, tem substâncias que têm uma inércia para o calor elevada, ou seja, ela demora de esquentar, demora de esfriar, inércia ao calor, inércia do calor. E outras que esquentam rápido e esfriam rápido, inércia menor. Isso está associado a uma propriedade da matéria que a gente vai dar um nome lindo. Sabe de que, gente? É o famoso chamado calor específico. Tudo bem? Representado com a letra chamada de Czinho. Então, a partir de hoje, né, e para toda a nossa vida acadêmica, e depois até que você tiver sua família lá, tudo bem? Não esqueça disso não, é importante. Tem 3 fatores que estão relacionados com o calor sensível: variação de temperatura, massa e uma propriedade da matéria, que é o calor específico, representado na letra Czinho. Junta isso tudo com uma equaçãozinha que é igual a mc delta θ. Lindo, lindo. Essa é a expressãozinha da quantidade de calor sensível. Tudo bem? Então vamos lá. Depende da massa, depende do calor específico, depende da variação de temperatura. Tem gente que usa a frase, usa um T para temperatura, que macete, mas saiba que você gravando que macete, mas saiba identificar o que cada coisa é, que é importante. Tá? Então, quero mocotó, fica à vontade também de criar frases, tudo bem? Mas saiba o que significa. Não adianta a frase sem saber o significado de nada. Sangue no olho, faca na caveira, os jogos continuam. Bora continuar, gente? Vamos lá. Tem mais coisas bonitas para me falar. Esse foi o número 4, que foi o 5. Significa que vem o 6 agora. O 6, na verdade, eu não vou colocar nem como 6. Eu vou colocar para você, sabe como? Com uma propriedade. A água tem uma característica interessantíssima. E para falar dessa característica importantíssima, eu coloco até assim, 3 pontinhos de continuação. Eu vou botar assim, elevado calor, não, vou botar até aqui embaixo que é melhor, calor específico da água. Eu vou colocar isso aqui para você não esquecer. Isso aqui é importantíssimo para todas as provas que você vai fazer, tudo bem? Por exemplo, quantidade de calor, a gente viu que pode ser expresso assim, tudo bem? Vamos isolar o Czinho? Vamos isolar. Pega esse M e esse delta θ, passa para lá dividindo, o que é que custa? Isso aqui eu vou passar para lá. Quem vai ser Czinho então? Q sobre M, variação de temperatura. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Isso é ótimo. Vamos lá. A discussão vai ser em cima disso aqui agora. Já um comentáriozinho, já aqui, quais seriam algumas unidades para isso aqui? Bora comentar algumas unidades? Bom, isso aqui pode ser medido em calorias. Bom, aqui pode ser medido em gramas. Aqui pode ser medido em graus Celsius. É uma unidade que é muito comum. Outra que é muito comum, joule aqui em cima. Massa, quilograma. Temperatura em K, em Kelvin. Parece também. Tudo bem? Bem comum essas duas aí. Mas volto de novo. Qual é a viagem nossa? Qual é o debate nosso agora? O debate nosso é o seguinte: se eu pegar e fornecer a mesma quantidade de calor para 2 corpos que apresentam mesma massa, substâncias diferentes,
vão variar a mesma temperatura. Vem aqui comigo. Eu falei o que mesmo? Mesma quantidade de calor, mesma massa, terão a mesma variação de temperatura? Aí que tem a discussão. Se isso for igual, isso é igual. Porque a diferença nessa equação é o Czinho e a variação de temperatura. Mas se os corpos forem diferentes, substâncias diferentes, os Czinhos são diferentes. Consequentemente, a variação de temperatura também o será. Então vamos lá. Então quer dizer o quê? Tu percebe que isso aqui está no denominador, esse fator é o mesmo, aquele fator é o mesmo. O delta θ está no denominador. Se isso é grande, esse resultado todo vai ser pequeno. Se isso é pequeno, o denominador pequeno, o resultado todo é maior. Perceba então que essa coisinha e essa coisinha de cá são inversamente proporcionais. Se eu falar para você que o calor específico é alto, então quer dizer que o outro termo vai ter que ser o quê? Baixo. Se eu falar para você que o Czinho é baixo, a variação de temperatura vai ser o quê? Vai ser alta. Então, por exemplo, a água, ela tem um calor específico alto. É isso que faz com que ela varie pouco a temperatura. Ela varia a temperatura lentamente, porque ela tem um elevado calor específico. A areia não. A areia tem um calor específico baixo, então ela varia a temperatura mais rapidamente. Tudo bem? Varia mais a temperatura. Tudo claro, gente? Então quer dizer que calor específico e variação de temperatura para corpos recebendo a mesma quantidade de calor, gente, mesma massa, a variação de temperatura é diferente. Quem tiver maior calor específico vai ter a menor variação de temperatura. Então, por exemplo, chamando aqui de A e aqui de B, se o Czinho de A é maior que o Czinho de B, tu vai dizer que a variação de temperatura de A é menor que a variação de temperatura de B. Tudo bem? Calor específico, pensa na água. A água tem um calor específico alto. Demora de esquentar e demora de esfriar. Sangue no olho. Tudo bem? A areia tem um calor específico baixo. Varia muito a temperatura. Esquenta rápido e esfria rápido. Brisas marítimas, brisas terrestres. Tem a ver com isso aí. Lá na frente a gente volta a comentar. Tudo bem? Então vamos lá, hein? O tempo não para. Depois desse passeio aqui bonitão, só um comentário, gente. O elevado calor específico da água. Não grava não, viu? A água no estado líquido, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. É elevado. Você fala, Marcos é maluco. Como é que é? 1 é elevado. É porque as outras substâncias têm um calor específico extremamente pequeno. 0,014, 0,002. Pequenos. Tudo bem? A água sendo um estado líquido, viu? É grande. Vamos lá. Então vamos lá. Já entendemos a expressão de quantidade de calor. Tá aqui bonitinho para você. Ó, você guardar no seu coração, mas principalmente na sua cabeça. A gente continua os jogos. Não? Aqui já tem, que foi continuação. A gente falou forma de calor sensível, calor latente, aprendemos, né? Continuem os jogos agora. Eu vou falar para vocês agora o seguinte. Capacidade térmica. Bom, e para falar de capacidade térmica, eu preciso de você o seguinte. Olha, representação C grande. Olha que coisa linda. Czinho é calor específico. C grande, capacidade térmica. Capacidade térmica, como pensar isso? Capacidade de poder de. Então olha o que eu vou escrever aqui para você, você guardar no seu coração, ó. Poder de, entre aspas, ó, segurar o calor, ou seja, gente, poder segurar o calor. Se segura o calor, o que é que eu quero te dizer? Varia menos a temperatura, então demora mais para perder, demora mais para receber, né? Então varia menos a temperatura. A gente já tem um nome interessante para isso aqui, sabe o que é? É os chamados reservatórios térmicos. Que a gente vai falar disso aqui muito lá em climatologia.
né? A física do clima. Aguarde os próximos capítulos. Mas bora falar de reservatórios térmicos. Então bora pensar o seguinte. Eu agora digo que um corpo tem uma grande capacidade térmica se ele tiver uma grande inércia ao recebimento do calor. Ele varia pouco. Vamos pensar assim, pensa assim, ó. Aqui está o objeto, está recebendo calor. Se ele recebe calor e varia a sua temperatura, o que é que acontece? Eu vou dizer que a capacidade térmica é grande se ele variar menos a temperatura. E eu vou dizer que a capacidade térmica dele é pequena se ele variar mais a temperatura. Inércia do calor. Então você consegue perceber com o seu olhar diminuindo violento que capacidade térmica e variação de temperatura para a mesma quantidade de calor são inversamente proporcionais. Dá para descrever a equação, dá não? Dá. Quem seria a expressão? Variação de temperatura vai ter que estar onde? No denominador. Poder de segurar o calor. Calor aqui em cima, quantidade de calor. Olha que expressão linda ficou aqui de capacidade térmica. E vocês podem me ajudar logo, não é não? Aqui já dá para dizer até que unidades bonitinhas nós teríamos para isso aqui. Diga uma unidade interessante aí. Aqui pode ser, por exemplo, calorias, sim, aqui embaixo. Graus Celsius, bem usada, não? Se for sistema internacional, eu posso usar lá em cima o joule. E aqui embaixo tem quilograma. Cara, é bonito também. Mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Vocês estão percebendo uma maldadezinha aqui? Eu estou pensando em fazer algo que eu acho que você está pensando igual a mim. Da gente substituir. Vamos substituir isso? Se a gente substituir isso aqui dentro, eu vou botar até aqui em cima. Quem seria a capacidade térmica então? Vamos? Tirou a quantidade de calor e coloco MC delta teta sobre delta teta. Quem é que vai ser isso? Esse fator vai embora, fica M vezes Czinho. Então, Marconi está te dizendo que a capacidade térmica também pode ser dada por massa vezes calor específico. E isso não vai ficar só aqui no quadro aqui não, viu? Tem um debatezinho no quadro depois desse. A gente vai discutir exatamente a relação entre calor específico e capacidade o quê? Térmica. Eles se relacionam. E a diferença está associada à massa da substância. Tudo bem? Então, nesse momento, eu estou pegando uma coisa chamada apagador. E esse apagador ele já está apagando aqui tudo. E eu quero te mostrar o seguinte. Calor específico depende da substância. Capacidade térmica depende de quê? Vou até apagar tudo que já está na sua cabeça. Você vai discutir comigo agora sobre isso. O melhor exemplo é esse aqui, para você nunca mais esquecer. Vamos lá? Aqui tem 2 litros de água. Tudo bem? E eu estou pegando agora aqui 1 litro de água. Mesma substância. Vou botar até como se fosse continuação do quadro anterior. Calor específico é igual. Isso vou chamar sistema A e sistema B. O calor específico é o mesmo? É. Porque o calor específico depende da substância. Então, Czinho de A é igual ao Czinho de B. Por quê? Água, mesma substância, mesmo estado físico. Tudo bem? Só que a capacidade térmica é M vezes o calor específico. O Czinho pode ser o mesmo, mas as massas são diferentes. Quem é que tem maior capacidade térmica? Quem tem a maior quantidade de massa. Então, a capacidade térmica do sistema A é maior que a capacidade térmica do sistema B. Calor específico depende da substância. Capacidade térmica depende da massa e da substância. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais uma coisinha para a gente nessa aula chamada aula número 1 de calorimetria. Lembrando que em seguida vem treinamento dessa primeira parte. Algo importantíssimo para a gente, que é exatamente algo chamado de potência. Potência térmica, que a gente vai representar POT. Tudo bem?
Nenhum momento da aula de hoje falamos em tempo. Chegou o momento de falar em tempo. Então você tem lá, ó, aqui um objeto, né, seu sistemazinho. Você tem uma coisa aqui que vai fornecer para ele o que? Energia na forma de que? De calor. E você agora vai levar em conta não temperatura, até apaguei. Você vai falar para quem? Em tempo. Então vamos lá. Potência térmica. Aí uma coisa vai colocar aqui, uma coisinha para você, ó. Velocidade. Olha aí uma maneira de você não esquecer. Velocidade de transferência. Ó, velocidade de transferência de uma coisa chamada energia, na forma que no caso é energia na forma de calor. Então, velocidade de transferência de calor. Então, o que você vai pensar? Pense em uma coisa chamada fogão que tem na sua casa. Chama alta e chama baixa. Se a chama está alta, você vai dizer que a velocidade de transferência da energia é alta. Você tem uma elevada potência. O que acontece com uma panelazinha de água? Ela vai esquentar mais rápido se a potência for alta. Ou seja, o tempo para preparo, né, diminui, né? Isso. Então quer dizer que se eu tenho elevada potência, eu tenho baixo tempo. Se eu pensar também, se a chama está baixa, tu passa a ter baixa potência. Então significa que o tempo para aquela água atingir aquela temperatura vai demorar mais. Então você consegue perceber que existe uma relação entre essas grandezas. Para a mesma energia aqui, ó, eu vou ter que... O tempo é diferente, né? E aí eu posso concluir que são inversamente proporcionais. Pô, que lindo, gente. Então eu posso escrever, ó, para você nessa videoaula aqui, ó, potência, o tempo aparecerá no denominador, em cima a quantidade de calor, velocidade de transferência de calor. Se eu escrevo isso como sendo potência, tu pode até me dizer algumas unidades de potência, tem diversas, né? Você pode ter, por exemplo, uma calorias por minuto, massa, linda, mas tem uma mais linda que essa, que é exatamente quando aqui em cima está em joule e aqui embaixo está em segundos. É o famoso chamado de watt. Marconi, essa medida aqui, o watt, importantíssima, aparece muito nas questões, hein? Então tem que estar atento. E tem uma mais violenta que ela, que é o chamado kilowatt, que equivale a 1000 watts. Tudo bem? Quero dizer a vocês o seguinte, que essa foi a parte 1 de calor. A gente ainda tem outras partes de calor, claro. Princípio das trocas de calor e calor latente, tá certo? E aí, tratamento de questões. Aguarda que a gente vai fazer tratamento de questões dessa primeira parte. Sangue no olho, faca na caveira, os jogos continuam.